Olá, meus queridos alunos do sexto ano A e B, bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Vamos dar início ao capítulo 4, Estrelas, Constelações e Galáxias. Esse conteúdo está lá na página 44, gostaria que vocês estivessem acompanhando aí com o livro de vocês, tá? E nós vamos falar sobre as constelações hoje, as galáxias. Eu vou dividir esse conteúdo em 3 videoaulas porque ele é muito extenso. Essa é a nossa parte 1, tá? E eu vou fazer mais 2 vídeos desse conteúdo porque ele é extenso e eu quero que vocês tenham uma compreensão bacana sobre esse assunto. Então, vamos começar falando sobre as constelações. Gente, os povos antigos, eles sempre tiveram curiosidade em entender, em conhecer o universo. Inclusive a astronomia, que é a ciência que estuda os astros, é uma das mais antigas, porque os antigos eles já estavam observando, já estavam se orientando pelos corpos celestes que existem no espaço, principalmente as constelações, né? Principalmente as estrelas, tá? Então, eles não tinham o telescópio, que esses objetos de ampliar a imagem que nós temos hoje, não tinham nada. Eles viam o céu exatamente como a gente vê hoje, a olho nu. As estrelas próximas uma das outras, aparentemente com o mesmo tamanho, né? Ao longo do tempo, eles foram descobrindo que isso não era verdade, que elas não estavam próximas uma das outras e também que elas não tinham o mesmo tamanho, né? Mas só que no início achava-se isso e eles iam observando esses conjuntos de estrelas, né, que a gente chama aí de constelação, e iam achando formas e semelhanças ao objeto para elas. E aí eles foram dando nomes: constelação do Cruzeiro do Sul, constelação de Urso, constelação de Balança, dependendo do formato que a constelação tinha. Então, a constelação consiste em um agrupamento de estrelas em uma determinada região do céu. Aparentemente, elas estão próximas, formando imagem de pessoas, animais e objetos. Do planeta Terra, podem ser vistas 88 constelações. Isso no planeta todinho. Porém, dessas 88, dependendo do movimento que a Terra vai fazer em torno do Sol, podemos ver 2 dessas constelações em nosso hemisfério, em épocas diferentes do ano. Então, vamos ver a constelação do Cruzeiro do Sul, que eu estou mostrando aí para vocês nessa imagem, e a constelação do Escorpião. Essa imagem também está aí na página 45 do livro de vocês. Vocês podem estar dando uma olhadinha nela depois, tá? E qual é a diferença entre uma galáxia e uma constelação? Então, a diferença entre galáxias e constelação consiste na sua grandeza. Enquanto as constelações podem ser observadas da Terra, agrupamento de estrelas, a galáxia, por sua vez, engloba todas as estrelas. Por exemplo, todas as estrelas que vemos à noite sem o telescópio estão contidas dentro de uma galáxia. E a nossa galáxia é a Via Láctea. Porque não existe só a Via Láctea, existem outras e outras galáxias. Mas o que são galáxias, né? O que são essas galáxias? As galáxias são agrupamentos de corpos celestes, principalmente de estrelas, planetas, poeiras cósmicas e outros astros. As galáxias possuem vários formatos, entre elas elíptica, que é em forma de curva, tá? A gente chama de elíptica, espiral, que faz um giro assim, estrelada, e regulares. Então, a nossa galáxia Via Láctea, por exemplo, ela tem formato de espiral. E nós sabemos que ela não é a única do universo. Existem 200 bilhões de galáxias por todo o universo, tá? Muitas dessas galáxias não foram exploradas, tá bom? A galáxia mais explorada é a nossa. Os astrônomos estudam os corpos que estão nelas. E as constelações, como eu falei anteriormente, nada mais é do que um conjunto de estrelas. Então, nós já sabemos, conjunto de estrelas se chama galáxia, conjunto de outros corpos celestes, como planetas, poeiras, forma aí a galáxia. Sabemos também que não existe só uma galáxia, existem várias galáxias, tá bom? E as estrelas, né? E como seriam as estrelas em si? Gente, muitas dessas estrelas que nós vemos hoje no céu, elas podem nem existir mais, tá bom? Porque as estrelas, elas emitem uma luz para a Terra. O que nós vemos, na verdade, não é a estrela em si. A gente vê a luz emitida por ela. Essa luz, ela leva um determinado tempo para chegar até a Terra, para nos alcançar. Então, muitas vezes essa luz é emitida, o tempo que demora para chegar até a Terra é longo, não é rápido, e isso
essa estrela pode nem mais existir, ela já pode ter se transformado em outro corpo. As estrelas podem sofrer explosões, cada pedacinho dela dá origem a uma outra estrela, ou ela pode simplesmente deixar de existir, e mesmo ela deixando de existir, a sua luz ainda é visível, exatamente por isso, porque leva um bom tempo para chegar até nós. O Sol, por exemplo, por ser a estrela mais próxima da Terra, a luz dele demora apenas 8 minutos para chegar, tá? Vocês podem estar acompanhando aí na página 46, que no caso do Sol, só são 8 minutinhos para a luz dele chegar até nós. Chega com tanta intensidade e a gente vê isso nitidamente. Por quê? Porque ele é a estrela mais próxima, mas tem estrelas que estão a quilômetros e quilômetros de distância do planeta. Elas podem não estar mais lá, né? Ela pode ter até deixado de existir, e mesmo assim a gente continua vendo a sua luz, porque a luz emitida por uma estrela demora muito para chegar à Terra, dependendo da sua distância, ok? Sobre estrelas, eu quero falar para vocês sobre as cores delas, gente, tá bom? Existem estrelas de diferentes cores, existem vermelhas, existem elas brancas azuladas. Então, quanto mais vermelha for uma estrela, menos quente ela é. O Sol, por exemplo, ele é uma estrela vermelha, tá? Então, ou seja, ele não é tão quente assim. As estrelas brancas meio que azuladas, elas sim são bastante quentes. Então, dependendo da sua cor, também aumenta a temperatura de uma estrela. Gente, por hoje é só isso que eu queria passar para vocês. A atividade de vocês vai ser fazer uma pesquisa sobre a nossa galáxia, a Via Láctea, tá bom? Vocês vão pesquisar esse conteúdo da Via Láctea, vão enviar na plataforma para mim, e na próxima videoaula eu dou sequência a esse conteúdo. Então, beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaulinha.